Fala pessoal, aqui é Thales Rogério, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência no exame médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A intenção aqui é apenas compartilhar informações, não fazer nenhum tipo de recomendação. Então, bora pro vídeo. Os exames médicos da Polícia Militar são feitos no Hospital da Polícia Militar, no HPM, que fica na Avenida Nova Cantareira, em Tucuruvi. Tudo é feito às custas da própria polícia, não sai, pelo menos nas etapas do concurso, nada do bolso do candidato. Fica às custas do candidato somente a questão de locomoção e de hospedagem, caso ele more em uma outra cidade ou em outro estado, que foi o meu caso. Eu aproveitei, como eu mal conhecia São Paulo, eu optei para ficar em hotéis que fossem próximos do local onde eu iria fazer o exame. Então, ali mesmo em Tucuruvi, praticamente na rua do Hospital da Polícia Militar, nós temos alguns hotéis. Eu não vou aqui citar nenhum tipo de hotel, inclusive o que eu fiquei, que fica ali a poucos passos do HPM, até porque ninguém está me pagando para fazer nenhum tipo de divulgação ou merchandising de estabelecimento qualquer. Mas existem locais ali bastante práticos e ágeis para que você diminua ali o seu desgaste com a locomoção e com a hospedagem. Quem vem de outro lugar, basicamente tem metrô, nós temos a estação Tucuruvi, que é bastante próximo do local onde será feito o exame médico. Horário do exame, às 7 horas da manhã, pontualmente. Então, é recomendado que o candidato chegue pelo menos com 1 hora de antecedência. Ao chegar, você entrará na fila, na ordem, pelo menos foi o que aconteceu comigo no dia, na data. Você entrará na fila, na ordem do TAF, na numeração do TAF. Quando os senhores foram fazer o teste de aptidão física, vocês receberam um número de peito. Esse número de peito será usado no dia do exame médico. Só que nós ficamos aí preocupados em decorar a numeração do TAF e, ao iniciar o exame médico, foi nos instruído a esquecer essa numeração, porque foi nos passado um outro número para ser colocado no dorso da mão esquerda. Com isso, esse foi a numeração que passou a vigorar aí naquele instante. A partir desse momento que nos enquadramos na fila, nós fomos levados a uma sala e nessa sala, em ordem, nós fomos preencher ficha com informações do concurso público, informações pessoais e informações médicas, principalmente se possui tatuagem, se já passou por alguma intervenção cirúrgica, qual foi essa intervenção. Então todas essas informações são requeridas nessa ficha de avaliação médica. Detalhes: o sargento vai ler essa ficha juntamente com os candidatos e ele vai dizer que é para você preencher as informações no momento que ele estiver lendo. Então, no momento que ele falar alguma informação, você já preenche. E segundo o sargento, é para evitar o candidato ramelão, ou seja, aquele que por algum momento ele vai cometer algum erro, algum deslize naquele instante. Detalhe bastante importante: observação, OBS 2 pontos, anote. Não se esqueça de levar uma caneta, se possível mais de uma caneta. Se você não quiser levar nenhum esporro aí do sargento por não ter caneta, então você já se previna para isso. Muitos candidatos lá não levaram caneta e o sargento ficou horas chamando a atenção desse candidato. Pode levar lanche? Pode,
mas até porque a espera é longa, os senhores ficarão ali a manhã praticamente inteira aguardando os exames que serão submetidos, pode levar lanche, só que é aconselhado fazer o lanche após a avaliação do dentista, até porque se o dente aí estiver sujo, né, para a avaliação do dentista, pode ser que você seja inapto. Pois vamos lá, como que foi a ordem de exames no dia em que eu fui fazer? Não é necessariamente nessa ordem, a ordem lá será totalmente aleatória, vai depender do médico que estará disponível para o atendimento, mas a minha ordem no dia foi, primeiro, o oftalmo, então foram chamados ali na ordem que foi nos passada, né? Sempre na numeração que nos foi passado, para se submeter ao exame com o oftalmo, com o médico oftalmologista. Após, nós fomos para o otorrino. Nesse otorrino foi observado o ouvido, principalmente se o candidato tem cerumen, automaticamente é inapto, e o nariz, se tem desvio de septo. O desvio de septo também reprova. Então é aconselhado que o candidato ou passe por uma intervenção cirúrgica. Eu particularmente me antecipei a esses exames, levei o meu edital a cada especialista para ver se não tinha nada que me impedisse ali de seguir. Depois de olhado também a questão da garganta, então é um exame bastante rápido, tá? Não tem muito aí o que se preocupar. Voltando todos para a salinha de espera, foi feito novamente o exame com o médico ortopédico. Então, passamos ali ao ortopedista. Primeiro foram as mulheres para o ortopedista. Depois que todas as mulheres voltaram, foram os homens. Detalhe, as mulheres fazem o exame de biquíni e os homens totalmente nu. Após, foi verificado o índice de massa corporal. Ao terminar aí a avaliação com o ortopedista, todos voltaram para a sala de espera, ficaram ali um tempo aguardando, foi aí por volta de meia hora mais ou menos, e nós fomos para a avaliação com o dentista. Foi muito rápido, ele só pede para abrir a boca, é questão da mordida. Quem tem aparelho faz o exame sem as liguinhas, e está no edital que a mordida profunda é um dos índices para reprovação. Então eu aconselho os senhores que coloquem o aparelho, não interessa se colocou o aparelho um dia antes, uma semana antes do exame, da avaliação, o interessante é estar com o aparelho. Uma pergunta que surge muito aí, muita gente colocou-me medo com o exame médico, dizendo, olha, quem tem cicatriz reprova, quem tem tatuagem reprova, quem tem mordida profunda, mordida cruzada, mordida aberta, tudo isso reprova, realmente está no edital, mas nós temos que nos atentar a algumas questões. Se você tem mordida profunda, mordida cruzada, tudo isso com o aparelho já entende que você já está fazendo a correção, então não tem muito o que se preocupar. A questão da cicatriz, se a cicatriz não faz nenhum tipo de apologia ao crime, também você não precisa preocupar-se com isso. Se a cicatriz não atrapalha o seu movimento, o movimento não atrapalha em nada da atividade policial, até porque você já passou pelo teste físico, também não tem muito o que se preocupar, a não ser que a sua cicatriz tenha queloide, aí você tem que analisar um pouco mais, não é tão grotesca, não é uma cicatriz assim, que causa um pouco de deformidade. Então, não sendo isso, você não precisa preocupar-se. Eu mesmo tenho eu corri para fazer uma intervenção plástica nessa cicatriz e o médico nem olhou isso, né? Uma outra questão, eu posso levar o laudo para os exames? Pode, mas o médico nem vai olhar para o seu laudo, até porque
ele não tem tempo para isso, ele vai falar, olha, guarda aí, depois eu vejo. Inclusive alguns colegas que estavam lá quis mostrar na hora da avaliação o laudo, principalmente para o dentista, e ele não viu, ele recusou-se a ver, disse que depois olhava, mas ele nem se atentou a isso. Algumas pessoas falam, olha, leve e tal, mas o médico não vai ver. Isso é a realidade de que o médico realmente ele não vai ver. São chamados, após toda a avaliação, ao final da avaliação com o dentista, você já pode comer o seu lanche e aguardar ali, é muito tenso esse aguardar pelo resultado. São chamados primeiro aqueles que ficaram de observação. Um exemplo, eu mesmo fiquei de observação, fiquei para voltar na semana seguinte. Na hora que eu estava na avaliação ortopédica, o médico detectou que eu estava com uma escoliose e ele quis ver essa escoliose mais de perto, então pediu para me levar na semana seguinte um raio-x da coluna para ver como que estava. Isso me gerou um gasto a mais, até porque eu moro em Goiânia e teve que ir para São Paulo. É um gasto que não estava programado, era previsto, mas não estava programado no meu orçamento. São chamados primeiro os que ficaram de observação e são passados para ele em que eles ficaram de observação, para voltar na semana seguinte trazendo aquilo que o médico pediu de alguma forma, um exame complementar, um laudo complementar, enfim. São chamados os inaptos, que após os da observação são chamados os inaptos, são aqueles que por algum motivo os impediu de continuar no certame, são passados a ele em que ele foi inapto, e após são chamados aí os que estão aprovados, os que estão aptos, né, no exame médico, e vão passar para eles um cronograma para as próximas etapas. O dia em que terão que comparecer no panelão da Polícia Militar, que é o centro administrativo onde farão a primeira fase do exame psicológico, e as próximas etapas aí são passadas exatamente no dia do exame médico. Essas são informações básicas a todos aqueles que estão aí fazendo o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quero desejar aos senhores sorte, que Deus continue vos abençoando, e vamos que vamos.